Gente, vamos conversar só um pouquinho referente ao conteúdo da última aula. Eu consegui finalizar o conteúdo e passar a atividade para vocês responderem, que eram as perguntinhas? Sim ou não? E aí, consegui? Otávio, você lembra se eu consegui passar umas perguntas para vocês responderem? Consegui, né? Beleza. Então, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre 4Ps, a gente falou um pouquinho sobre a questão da comunicação, as estratégias dos 4Ps dentro do marketing, né? Eu sei que vocês já viram tudo isso, por que que eu estou retomando? Porque assim, para vocês aprenderem a fazer uma boa comunicação de marketing, vocês têm que entender o que que é uma estratégia de marketing, né? Quais são as estratégias, como que vocês vão utilizar essas estratégias para realizar a comunicação. Sem saber isso, vocês simplesmente vão soltar ruídos para o consumidor final, para o cliente, para o público-alvo, e não vai ter retorno algum. Então é preciso vocês entenderem como que é feito isso, né? Hoje eu vou dar seguimento nessa questão de conteúdos que vocês precisam saber para a comunicação de marketing. A minha pergunta é, vocês sabem o que é segmentação de mercado? E aí, vocês já viram o que é segmentação de mercado? Quem que lembra o que é? Sim. Você lembra o que é, Otávio? Eu me lembro que a gente estudou disso, mas segmentação de mercado eu não sei como dizer pra você. Ah, o Pedro falou que não lembra. É, Então, o porquê que eu estou perguntando isso e o porquê que eu estou reforçando? Porque um profissional de marketing que não sabe fazer uma segmentação de mercado, é, ou vai ter que tentar se recolocar dentro do mercado e estudar novamente tudo que é marketing, ou você vai ter que mudar de área de atuação. Porque a primeira coisa que o profissional de marketing faz dentro do mercado, quando ele vai fazer as análises e tudo mais, a primeira coisa, o primeiro passo é segmentar o mercado. O que seria segmentar o mercado? É dividir o mercado. O que seria dividir o mercado? É você dividir as pessoas em determinados grupos e tentando encaixar certinho qual grupo você vai estar vendendo tal coisa. Estão conseguindo compreender? Então, por isso que eu estou reforçando essa questão do que é a segmentação de mercado, porque eu sei que é difícil de compreender e eu preciso que vocês saibam disso para fazer uma boa comunicação de marketing, certo? Eu sei que a gente já perdeu aí 2 trimestres, né? E provavelmente esse conteúdo deveria ter sido passado para vocês lá no início do ano. Na verdade, vocês já deveriam saber, porque a segmentação de mercado você aprende lá em Fundamentos do Marketing e também aprendem vendo agora análise de mercado, que acho que vocês têm agora, né, no segundo ano, análise de mercado. Sim ou não? Tem, né? Então, para analisar o mercado, você tem que aprender a segmentar o mercado. Então, assim, isso vocês também teriam que saber. Por isso que eu estou focando nisso, porque é importante justamente para um bom profissional de marketing. Para poder seguir em frente dentro da área, vocês têm que saber segmentar mercado, beleza? Então eu trouxe bem mastigadinho para vocês, para poderem entender. Então não tem como vocês dizerem, professor, não entendi. Não, eu trouxe tipo mastigado, que é coisa por coisa, para vocês não se perderem, beleza? Então eu coloquei aqui o que vai ser a aula de hoje. Então vai ser sobre segmentação de mercado e os elementos da comunicação eficaz. Então, eu trouxe logo em seguida esses elementos de comunicação, justamente pelo fato que vocês vão poder tentar aplicar aquilo que vocês viram, né, depois de aprenderem a segmentar o público-alvo de vocês, a segmentar, dividir o mercado para poder traçar as melhores estratégias de marketing, beleza? Segmentação de mercado. Então, o que é? O que significa isso? Basicamente, é o processo de dividir o mercado amplo em grupos menores e mais específicos de consumidores com características, necessidades e comportamentos semelhantes. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, né? O primeiro é de um gráfico de pizza, onde
eles pegam determinados grupos de consumidores e dão uma porcentagem para a quantidade de consumidores referente àquela. Provavelmente ali a gente pode se referir, sei lá, a grupos de etnia e também ser masculino e feminino. Então, por exemplo, digamos que a gente pode colocar que 45% ali do grupo que você estava analisando são de pessoas pardas e 27% de homens pardos. Desculpe, 45% de homens pardos e 27% de homens brancos. E daí, seguindo esse raciocínio, de mulheres, a gente pode colocar que tem 13% de mulheres brancas e 15% de mulheres pretas ou pardas, certo? Seguindo esse raciocínio, a gente pode entender que dentro desse nicho, desse grupo de análise, a maior parte da população ali acaba sendo, mais de 50%, né? Acaba sendo de pessoas pretas e pardas, né? Deu para entender isso. Eu sei que parece meio difícil, porque lida com gráfico, essas coisas, mas depois vocês vão começar a entender. E o restante ali, os outros 30%, 40%, são de pessoas brancas, beleza? Então a gente pegou um grupo de pessoas e começou a dividir em dados diferentes. No caso ali, está dividido dados por raça e gênero, certo? Esse outro exemplo ali que eu peguei, está dividido por cores. Então, por exemplo, pessoas laranjas têm uma quantidade, aí eu pego outras pessoas que vestem verde, são outra quantidade, e outras pessoas que vestem azul são outra quantidade. Então, a gente pegou um grupo que estava misturado e transformou em um outro grupo homogêneo, em grupos menores homogêneos, que tem a tendência de gostar, de ter hábitos e gostar das mesmas coisas, certo? Então, isso que é basicamente segmentar o mercado. Eu pegar um grupo amplo e tentar dividi-lo em diversos setores, né, em diversas áreas que você pode estar atuando para poder traçar as estratégias de marketing. Beleza? Aí o conceito é basicamente a divisão do mercado em grupos homogêneos. Então ali, novamente, tem vários grupinhos onde eu consigo traçar diferentes perfis, certo? E também, depois de fazer essa divisão do mercado, depois de dividir esses grupos, o que eu vou fazer? Eu vou permitir que posso traçar estratégias diferentes para cada grupo. Então, assim, as estratégias que eu vou estar fazendo são mais direcionadas. Agora, vocês entenderam o porquê que é importante a segmentação do mercado? E, principalmente, é importante vocês saberem o que é isso para a comunicação de marketing? Porque quando eu vou fazer a minha estratégia de comunicação, eu tenho que direcionar a comunicação diretamente para um público específico. Então, se o mercado não tiver segmentado, se o meu público-alvo não for segmentado, eu vou simplesmente lançar estratégias aleatórias dentro do mercado. E aí, às vezes, não, pode até atingir algum público ou outro, mas não vai diretamente no nosso público-alvo. E isso acaba afetando o quê? Também nas vendas, no engajamento, em várias outras coisas dentro do público. Beleza? Estão conseguindo acompanhar? Tá. Então, a primeira pergunta lá. O que é a segmentação de mercado? De início, no geral. Vamos lá. É um processo de dividir um mercado amplo em grupos homogêneos? Isso aí. O que seria esses grupos homogêneos? Como que eu divido esses grupos homogêneos? Tipo branco, preto, deficiente. Isso daí. Tá. É meio por esse caminho mesmo, Otávio. Aí a gente tem... eu trouxe para vocês qual que é a importância também da segmentação do mercado, né? Então, basicamente, é conhecer melhor os clientes. Então, quando você divide o mercado em diversos grupos, você começa a conhecer melhor quais são os seus clientes, quais que são os públicos-alvos, certo? Você consegue otimizar os recursos de marketing. Então, basicamente, você vai pegar todo o recurso que você tem disponível e vai conseguir lotar
lançar esse recurso direcionado para o público específico que você precisa. Então, a conversão de vendas vai ser muito maior, certo? E uma comunicação assertiva. Então, aumentar a assertividade nas campanhas é basicamente o que vai te ajudar nessa questão de você tentar atuar dentro da segmentação do mercado. Vai te ajudar a traçar as estratégias mais importantes para esse público-alvo que você está buscando. Aí nós temos também alguns tipos de segmentação, certo? Então, não é simplesmente eu pegar o mercado e dividir por gênero, por raça, por cor. Não, tem cada segmentação tem um tipo que é voltado para você poder fazer essa análise. Então, quais são os tipos? Os tipos de segmentação mais comuns usados no marketing são geográfica, que é relacionado à localização. Aí a demográfica, que é o que o Otávio falou ali, que é relacionado à idade, a gênero, à renda. A gente pode colocar também essa questão ali da quantidade de pessoas com deficiência também. Aí temos a psicográfica, que daí entra a questão do estilo de vida, os valores, os hábitos. Os hábitos daí entram no comportamental. Os estilos de vida, os valores e a personalidade do cliente, né? E o comportamental, que daí você tenta entender a questão dos hábitos, a lealdade e os benefícios procurados. Mas eu não quis trazer essa questão dos tipos de segmentação generalizada assim para vocês. Então eu peguei um por um desses daí e meio que destrinchei para vocês entenderem o que é, para ficar mais fácil para vocês compreender, beleza? Então, basicamente, segmentação geográfica. Divide o público com base na localização física, como país, estado, bairro ou cidade. E daí a definição dos critérios. Uma empresa escolhe o nível de detalhe geográfico para sua segmentação, que pode ser amplo, como um país, ou específico, como um bairro. Então, basicamente, a empresa ela pode escolher, na hora de fazer uma análise de mercado, ou dentro da segmentação, se ela vai fazer essa análise dentro de um bairro, ou vai fazer essa análise dentro de uma cidade, ou de um estado, ou dentro do país, certo? A minha pergunta é, eu consigo pegar esses dados e informações já prontas dentro de algumas páginas do governo? E aí, o que vocês acham? Eu consigo utilizar dados prontos que fornecido por terceiros sem que a empresa precise ir ao mercado fazer essa análise detalhadamente? Tem de onde eu tirar esses dados? Sim ou não? Acho que não. Não? Mais alguém? Sim ou não? Pedro, o que você acha? E aí? Liriane, o que você acha, Liriane? Sim ou não? Eu vou puxando um por um aí, se não me responderem. Não é só o Otávio que está assistindo a aula, não. Vamos lá. Quem tiver vergonha, pode falar no chat, que eu consigo ver. Consegue abrir o chat para mim, Rodrigo? Pessoal, vamos participar da aula com o professor, por favor. O Luan falando que acha que sim. O Pedro falou que não pode falar, mas pode responder no chat, Pedro. Lua falou que sim. O Pedro, e aí, Pedro, o que você acha? Sim ou não? Beleza. Sim. Então, respondendo, a Carla falou que sim também. Muito bem, gente. É assim que eu gosto. Tem que participar mesmo. Porque se vocês não falarem, como é que eu vou saber se vocês estão entendendo ou não, né? Então, é importante. Eu vou terminar de falar as outras coisas e depois respondo essa pergunta de vocês. Isso aí, João. Já respondo para vocês. Então, daí tem a análise de características regionais, que é feita uma análise para identificar características demográficas, culturais, climáticas e socioeconômicas de cada região.
E a adaptação das estratégias. Com base nessas características, a empresa adapta o produto, o serviço, a mensagem de marketing e os canais de divulgação para que se alinhem com as necessidades de cada segmento geográfico. Alguém já ouviu falar numa empresa chamada IBGE? Já ouviram falar do IBGE? A Lua falou que sim. E o que quer dizer a sigla IBGE? Isso aí, Pedro. Alguém sabe? A sigla IBGE. Vocês devem ter visto isso em geografia. Esqueceu? E aí, mais alguém sabe? O que é IBGE? Não? Tudo bem, não tem problema. Eu relembro vocês. O nome IBGE quer dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? No site do IBGE tem vários dados que eles coletam através dos censos que eles realizam. Principalmente quantidade de pessoas, que vai entrar na próxima segmentação que a gente vai falar. Mas também nessa questão da segmentação geográfica. Por exemplo, tentar entender a quantidade de pessoas dentro de uma determinada região, ou estado, ou dentro do próprio país. Isso daí ajuda, a gente pode coletar os dados do IBGE e não precisa necessariamente ir até aquela localidade para fazer essa análise quando ela for de uma forma mais genérica. Claro, se você quiser algo bem específico dentro de uma segmentação geográfica, aí sim você vai ter que ir até a campo e coletar dados e tudo mais. Mas, no geral, você consegue todos esses dados dentro do site do IBGE. Então você pode ver que existe uma ferramenta muito prática e fácil, um local prático e fácil, que você pode coletar os dados para realizar a sua análise. E daí sim aplicar as estratégias com base nas características dos assuntos que você tiver tirado lá de dentro. Beleza? Conseguiram entender o que é uma segmentação geográfica? A minha pergunta é, para essa segmentação, qual que é o tipo de segmentação dentro da segmentação geográfica? Como que é dividido o público dentro da segmentação geográfica? E aí? Como que eu divido o público na segmentação geográfica? Deve dividir pelo estilo da pessoa, né? Se ela é de um país, se ela é de algum estado, cidade. Isso. A minha pergunta é, eu consigo fazer uma segmentação geográfica dentro da escola de vocês? Acho que sim. Sim, né? Por que eu consigo? Porque eu posso dividir as pessoas por turmas. E dentro da turma de vocês, eu consigo fazer uma segmentação geográfica? Consigo. Eu posso dividir a sala em 4 regiões e dividir os grupinhos que ficam em determinado local dentro da sala. E daí, dentro dessa segmentação geográfica, que eu vou analisar, por exemplo, quantas pessoas tem dentro na região, no quadrante A, no quadrante B, no quadrante C, no quadrante D. Então, assim, a gente pode ver que a segmentação geográfica, ela pode ser micro ou também macro, né? Continuando, segmentação demográfica. Então, a gente tem aqui, dentro da segmentação demográfica, características que a gente utiliza para poder analisar esses grupos que a gente já pode ter dividido lá dentro da segmentação geográfica, certo? Então, por exemplo, é uma estratégia de marketing que divide o público em grupos com base em características como idade, gênero, renda, ocupação, estado civil, nacionalidade e tamanho da família. A minha pergunta, se eu pegar, por exemplo, a turma de vocês, que deve ter em torno de quê? Uns 30 alunos? 25, 30 alunos? É mais ou menos isso, né, professora? Isso mesmo. Perfeito, obrigado. Então, se eu pegar a turma de vocês e dividir esses 25 alunos em diversos alunos por áreas dentro da sala de vocês,
eu consigo, por exemplo, tentar analisar a idade. Claro, a idade sempre vai ser a mesma faixa, porque todos estão na mesma série. Mas eu, por exemplo, posso analisar de qual região da cidade cada um vem. Então, dentro desse grupo. Por exemplo, no quadrante A, que senta no fundo da sala lá, no fundo esquerdo, digamos que tenha 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, quantos são mulheres e quantos são homens? Daí, digamos que são 3 mulheres e 1 homem. Daí, no outro quadrante, tem mais 7 pessoas. Quantos são homens e quantos são mulheres? Então, digamos que 4 são homens e 3 são mulheres. Aí, dentro desses 2 quadrantes ali, quantos namoram e quantos são solteiros? Daí, digamos que 2 pessoas namoram e o restante é tudo solteiro. Então, isso é fazer uma segmentação demográfica. É entender o público que eu estou analisando para poder tentar dividir ele o máximo possível para extrair dados mais precisos, certo? Aí eu trouxe aqui, as características mais comuns usadas na segmentação demográfica incluem, no caso aqui, idade, que é dividir o mercado em faixas etárias, certo? Gênero, que é direcionar campanhas para homens ou mulheres dependendo do produto. Então, eu vou descobrir quantos homens têm, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, e tentar definir qual produto direcionar para cada público específico. Também posso dividir por renda. Então, por exemplo, quem ganha até um salário mínimo, quem ganha até 2 salários mínimos, acima de 3 salários mínimos, acima de 5 salários mínimos. Entenderam? Então, tudo isso eu consigo fazer dentro da segmentação demográfica. E ocupação. O que seria ocupação? Qual que são as profissões e o setor que eles atuam. Por exemplo, numa escola, se eu fosse fazer a segmentação de ocupação, 90% seria professor. Mas ia ter também profissionais de limpeza, ia ter também jardineiro, ia ter também secretários, auxiliares administrativos. Daí, dentro da faixa dos alunos, e essa questão da ocupação talvez aumentaria um pouco maior, mais porque, por exemplo, teria atendentes de telemarketing, teria também caixa de mercado, teria também menor aprendiz. Então, assim, teria vários perfis dentro daquela mesma área, com diferentes ocupações, certo? Estão conseguindo compreender? Então, dentro da segmentação geográfica, eu consigo analisar a segmentação demográfica, beleza? Então, minha pergunta é, da onde que eu posso extrair esses dados da segmentação demográfica? Idade e gênero. Da onde? Idade e gênero. Idade e gênero, não tá. Não, mas eu digo, da onde que eu posso pegar esses dados de idade, de gênero, de renda e até de ocupação? Muito bem, Luan. Até de ocupação, para eu poder analisar e traçar algumas estratégias. Lembra que eu falei que da segmentação geográfica eu consigo tirar dados do IBGE? Da demográfica também. Por que que eu consigo? Porque quando o IBGE realiza o censo, ele já faz várias dessas perguntas. Eles perguntam, por exemplo, em casa por casa, quantas pessoas vivem, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são crianças, quantos trabalham, quantos estudam, qual que é a ocupação de quem trabalha. Então, todos esses dados que o IBGE coleta lá, a gente pode estar utilizando para determinada região. E o mais legal é que o IBGE ele tem esses dados tudo dividido em planilhas, em categorias e tudo mais dentro da página deles lá na internet. Eu vou deixar para vocês mais tarde o link para vocês darem uma olhada lá no site do IBGE para vocês também explorarem um pouquinho. Eu acho que eu vou até deixar esse link, inclusive, para vocês extraírem dados para poder fazer a atividade que eu vou passar hoje para vocês. Beleza? Conseguiram entender o que é segmentação demográfica? Sim ou não? Alguma dúvida referente à segmentação demográfica? Então, a gente viu que segmentação geográfica é relacionado à localização, né? E a segmentação demográfica, ela funila um pouquinho mais, porque divide em idade, gênero, renda,
ocupação, beleza? E tem outras coisas, por exemplo, tamanho de família, a nacionalidade e tudo mais, beleza? Então, basicamente, essa é a segmentação demográfica. Aí agora a gente tem a segmentação psicográfica. O que seria? Essa segmentação analisa as seguintes variáveis. Então, valores, que os princípios e crenças fundamentais que orientam as decisões dos consumidores. Então, os valores que eles trazem também a gente pode analisar como uma forma de segmentação, beleza? Atitudes. Então, quais são as atitudes que eles tomam? Por exemplo, as opiniões e os pontos de vista dos consumidores têm sobre vários tópicos e marcas. Eu consigo, por exemplo, também fazer uma segmentação psicográfica com relação a questões políticas, que é realizado, por exemplo, essa realização dentro da segmentação psicográfica, dentro do marketing eleitoral, a psicográfica é a mais importante, por exemplo. Os valores, as atitudes e o estilo de vida contam bastante nessa questão do marketing eleitoral. Um exemplo para vocês verem que não é somente para produtos ou serviços, né? Dentro do marketing esportivo também conta essa questão do marketing da segmentação psicográfica. Então a gente consegue analisar várias coisas. Por exemplo, daí tem o estilo de vida, como os consumidores gastam o seu tempo e o dinheiro, incluindo atividades diárias e hobbies. Dentro do marketing esportivo, vem um cara aqui da Rede Globo, aqui esses dias, para fazer um censo sobre as próximas eleições. Então, eles fazem essas análises e perguntam essas coisas, né? Por exemplo, de qual vertente você é, se é de esquerda, se é de direita, centro-direita, centro-esquerda. Eles perguntam também as suas opiniões sobre alguns pontos de vista de temas que são relevantes atualmente na sociedade. O estilo de vida, como que você costuma fazer o seu lazer, né? O que você faz com o seu dinheiro? Você costuma comprar roupa, costuma viajar, se você costuma ir para cinema, se você tem algum hobby, certo? E também a questão do interesse, e os temas e atividades que atraem e a dedicação dos consumidores. Esse interesse é algo bem específico, então assim, você consegue dividir ainda mais o público através dessa questão dos interesses, porque você vai dividir esse público que tem os hábitos e interesses semelhantes, beleza? Opiniões, pontos de vista específicos sobre assuntos. Então, isso também conta, principalmente, por exemplo, no marketing esportivo. Eu sou coxa branca, outra pessoa é atleticana, outra pessoa é corintiana, que inclusive ganhou do Atlético ontem. Outra pessoa é, sei lá, São Paulina. E aí, essas pessoas têm opiniões diferentes, certo? Porém, eles podem ter interesses em comum, que seria, sei lá, o São Paulino poderia ter um interesse em comum com o atleticano, que é ganhar do corintiano, beleza? Deu para entender os interesses? O que vai mudar dentro de cada característica dentro da segmentação psicográfica. E além disso, tem os tipos de personalidade. Então, são características individuais, por exemplo, uma pessoa mais introvertida ou uma pessoa mais extrovertida. E se, por exemplo, a pessoa costuma ser mais aventureira, se ela é mais caseira. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho o hábito de... Eu sou professor de geografia, mas eu odeio subir morro, odeio subir serra. Não é comigo. Não me chamem para fazer trilha. Não me chamem para acampar, porque isso não é comigo. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Então, assim, isso é um traço da minha personalidade e isso é uma característica minha individual. Conseguiram entender? Beleza. Pessoal, alguma dúvida sobre segmentação psicográfica? E aí? Se tiverem alguma dúvida, aproveitem para perguntar agora, que daí na hora que for fazer a atividade, talvez vocês tenham alguma dúvida. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns critérios para uma boa segmentação. E eu acho que eu deixei de lado uma... Deixa eu ver uma coisa. Demográfica, geográfica.
Faltou eu colocar, eu acho que eu fiz o slide por cima da comportamental, mas não tem problema. A comportamental, gente, basicamente é para você entender os hábitos de compra do cliente. Então, por exemplo, se ele compra sempre na mesma loja, se ele compra sempre os mesmos produtos, qual que é a lealdade que ele tem com determinada empresa. Por exemplo, vocês têm alguma lanchonete que vocês sempre compram as coisas, os lanches de vocês à noite, quando vocês vão comer com a família ou sair com os amigos? Vocês sempre vão no mesmo lugar? Mas tem esse local, tem outros locais que vocês poderiam ir, mas vocês escolhem esse específico ou só tem esse local? E aí? Só tem esse local, tem outros. Então vocês escolhem esse determinado local para ir, porque ele é melhor, ele é mais gostoso e tudo mais. Isso é um tipo de segmentação comportamental, porque você tem um hábito de compra em um determinado local, você cria uma lealdade com aquele local, porque você gosta daquilo que ele oferta, né? Ah, Wilson Lanches. Legal. Bom saber, quando eu for para Mandaguari, eu vou no Wilson Lanches para poder comer um lanchinho gostoso lá. Pior que eu sou daqui e não conheço esse não, professor. Não conhece, prof? E daí, assim, você vai muitas vezes atrás dos benefícios que eles ofertam. Por exemplo, às vezes é um lanche mais robusto, o preço é mais acessível, os molhos que eles oferecem acabam se tornando um molho mais caseiro, gostoso. O hambúrguer não é um hambúrguer, às vezes, aqueles comprados no mercado, mas com muitos ingredientes artificiais e tudo mais, então você acaba ele utiliza ingredientes frescos. Então, tudo isso são benefícios que você busca dentro do lanche que você está procurando. Então, tudo isso entra dentro da segmentação comportamental. Conseguiram entender, gente? A diferença de segmentação geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental? A comportamental, eu consigo encontrar esses dados no IBGE? Sim ou não? E aí, o que vocês acham? Vamos lá, gente. Consigo? Lu respondeu que não. Vai lá, Henrique. Otávio. Sim? Você acha que sim, Otávio? Otávio diz que sim. Quem mais? Pedro, o que você acha? Sim ou não? Creio que sim. E se eu falar para vocês que os dois últimos, o psicográfico e o comportamental, por ser dados muito específicos, o ideal, você até pode encontrar alguma coisa dentro da página do IBGE. Sempre vai encontrar. Lá tem muita coisa, muito dado, muita coisa que você pode utilizar. Mas o psicográfico e o comportamental, o ideal é você montar o seu questionário, contratar aquelas pessoas que possam ir na rua, fazer as perguntas e você extrair mesmo aqueles dados, porque são dados muito específicos, principalmente quando você lida com o estilo de vida, valores e personalidade das pessoas, é algo muito indireto que muitas vezes a pessoa ela pode ficar com medo de dizer dentro da pesquisa do IBGE por ser um órgão governamental. Então, que eles ficam com medo, às vezes, do governo estar fiscalizando ele e tudo mais. Então, às vezes, ele não fala o dado correto. Então, o ideal geográfico e demográfico, você pode pegar os dados tranquilamente na página do IBGE, que vai estar 100% preciso, praticamente. É algo muito prático de usar. Agora, psicográfico e comportamental, você tem que realizar o script lá de pesquisa, fazer as perguntas bem específicas relacionadas ao seu produto e ir a campo para poder fazer essa análise, para poder extrair os dados e depois utilizar. Você pode pegar do IBGE? Se tiver, pode, mas o ideal é você mesmo fazer. Então, a gente vê que os dois primeiros, tem um local onde a gente pode extrair os dados e os dois últimos, a gente tem que ir a campo para poder fazer essa análise. Conseguiram entender?
Beleza. Demográfica, psicográfica. Aí, critérios para uma boa segmentação. Eu trouxe aqui para vocês alguns dos critérios que vocês podem utilizar para fazer essa boa segmentação. Que é ser algo mensurável. Tá? Então, por exemplo, a quantidade de pessoas brancas e pretas, ou a renda da pessoa, ou quantas pessoas gostam de futebol, quantas pessoas gostam de vôlei. Então tem que sempre ter algo que tenha quantidade, que eu possa mensurar, do menor para o maior, beleza? Acessível. Então, assim, trazer sempre dados e levar informações que sejam acessíveis e a pessoa tenha mais compreensão, certo? Relevante. Então, tudo que for que você achar que for relevante dentro dos dados, você tem que trazer para sua análise, certo? Dos dados que você coletar. E também, hoje em dia, levar sempre a sustentabilidade. Por quê? Empresas que não trabalham com essas questões sustentáveis, desde a sua análise de mercado até o produto final, não são vistas com bons olhos pelos mercados consumidores, principalmente nessa nova geração de vocês aí, que é a geração... tem os millennials, a YG, acho que a de vocês é Z? Geração Z, Z. isso. E aí, principalmente a geração Z, que está vindo com uma preocupação muito grande com relação ao que vai ser do nosso planeta futuramente, né? Daqui 20, 30 anos, porque a vida de vocês que vai estar ali em jogo, a minha, por exemplo, já daqui 30, 40 anos já está tudo certo, já não vou me preocupar tanto com essas coisas, já talvez esteja aposentado, não sei se eu chego lá ainda, né? Mas vocês é importante se preocuparem com essas coisas, principalmente com a sustentabilidade. E como profissionais de marketing também. Porque se você não se preocupa com essa questão, você acaba não sendo relevante para a sociedade. Beleza? E ali eu coloquei, né, que uma comunicação eficaz ela é essencial para transmitir valor e a segmentação de mercado possibilita campanhas mais efetivas. Certo? Conseguiram entender? Consegui passar para vocês o que é segmentação de mercado? Então, se eu perguntar para vocês o que é segmentação de mercado, vocês vão saber o que é, certo? Deu para entender? Hein, pessoal? Além do Otávio que está balançando a cabeça, a Liriane respondeu que sim também agora há pouco. Mais gente aí conseguiu entender? Respondam lá no chat. A aula acaba 9 e quanto? 40, né? Então tem mais tempinho ainda para passar o restante dos slides. Perfeito. Isso mesmo. Pessoal, qualquer dúvida que tiverem, podem, não tenham medo de perguntar não, tá? Eu tô aqui justamente para poder tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Mas também eu não tenho bola de cristal no meu cérebro, então não sei se vocês vão estar com dúvida ou não. Então o mais fácil é vocês sempre perguntarem, não tenham medo de perguntar. Aquele velho ditado dentro da escola, né? Não existe pergunta burra. Existe aluno burro que tem vergonha de perguntar. É diferente. Beleza? Porque quando você deixa de tirar uma dúvida, é uma burrice, tá? Porque não precisa ter a vergonha. Tem que perguntar sempre, independente se o colega vai querer tirar sarro ou não. Porque aquele que está tirando sarro dados com etnia, sexo. Basicamente isso. Mas esses dados mensuráveis, Pedro, é para uma segmentação específica. No caso ali, demográfica. Certo? Mas daí entra outros estágios dentro da segmentação, que são a geográfica, a demográfica, a psicográfica e a comportamental. Beleza? Agora vamos para a segunda parte da aula, que é sobre elementos da comunicação eficaz. Essa segunda parte ela vai ser um pouco mais rápida, porque é algo mais relacionado. Cortou aqui porque meu amigo aqui apertou o Enter, mas antes de eu terminar. Ah, entendi. E colega do Pedro. Mas esse conteúdo aqui de elementos da comunicação eficaz
é algo que eu trouxe para vocês poderem entender como que são as formas de comunicação, né? Dentro da comunicação de marketing mesmo, certo? Então, basicamente, o que que é? Ela é transmitir a mensagem de forma clara e ela gera uma compreensão mútua, né? E também entra a questão de reduzir os ruídos na comunicação. Então, além quando a gente faz a segmentação de mercado, a gente divide o mercado em vários públicos. A gente vai produzir a estratégia de comunicação a partir do momento que esse público está dividido certinho em diversos nichos de mercado, em diversos grupos. Eu consigo transmitir uma mensagem de forma mais clara, dependendo da estratégia que eu traçar, certo? E aí, essa comunicação, ela acaba gerando o quê? Uma compreensão mútua dentro desse grupo que eu estou mandando a comunicação. E aí, consequentemente, eu reduzo o ruído o ruído na comunicação dentro desse grupo. O que seria reduzir o ruído? É a mesma coisa que eu fazer uma comunicação, mandar a mensagem e na cabeça das pessoas, ao invés de estar uma linha traçada certinha em várias linhas certinhas traçadas, vai ter um emaranhado de fio e ele vai tentando codificar aquilo lá e não consegue compreender. Então, o ruído é basicamente a informação que chega até o consumidor, só que ele não consegue entender. Beleza? Aí eu tenho aqui os elementos básicos da comunicação, que é basicamente o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o contexto, certo? E o que seria o papel do emissor? Ele é responsável por formular a mensagem, a escolha do canal e da linguagem adequada. Basicamente, é nós. Nós que estamos aqui trabalhando com marketing, que somos profissionais de marketing e tudo mais, porque vocês estão estudando marketing, mas não quer dizer que vocês já não sejam profissionais de marketing. Lembrando que eu gosto sempre de falar isso, porque eu aprendi na faculdade com um professor que é meio estranho você chamar alguém que trabalha com marketing. Eu já passei isso, já passei. Isso é sempre bom a gente ficar relembrando, porque é um conteúdo que vai linkando com o outro. Vocês viram que essa questão da comunicação eficaz, eu consigo linkar com segmentação, né? Então, por isso que eu trouxe para vocês, principalmente para relembrar. Mas voltando lá, eu tive uma professora na faculdade, nunca esqueço o nome dela, Janete Jokoski. Ela sempre falava para a gente que a diferença de você ser profissional de marketing e de você ser marqueteiro. E ela sempre falava que sempre quando alguém perguntasse qual que era a nossa profissão dentro do marketing, era sempre importante a gente falar que a gente era profissional de marketing, porque o termo marqueteiro, ele estava muito relacionado ao marketing político. E aí, muitas vezes, o marketing político ele acaba não sendo tão respeitado, o profissional, quanto o profissional o marqueteiro político, né? Acaba não sendo tão respeitado quanto o profissional de marketing em si. Então, é importante a gente tentar definir a nossa profissão e tentar traçar isso dentro da sociedade, né? Que a gente não é um simples marqueteiro. A gente é um profissional de marketing que analisa, que vê dados, que compreende, traça estratégias e lança no mercado. Beleza? Então, o papel do emissor é a gente ali, né? O responsável por formular as mensagens, escolher os canais de linguagem mais adequados. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma análise de mercado, vou fazer a segmentação do mercado, dividir o meu público-alvo em grupos específicos e, através desses grupos específicos, escolher qual que é a mensagem mais adequada para enviar para eles e formular essa mensagem e lançar ela nesse grupo específico. Beleza? Deu para entender isso aí, gente? O papel do emissor? Sim ou não? Sim ou não? Sim, valeu, Luan. Obrigado, Pedro. E o papel do receptor? Se o papel do emissor é simplesmente eu fazer todas essas análises, lançar e enviar, o papel do receptor, ele decodifica a mensagem e dá o feedback, que daí que ele confirma se houve ou não o entendimento.
Quem que é o emissor? Se o emissor é a gente, quem que é o receptor? E aí? Quem que é o receptor? O público. Muito bem, Lua. Quem vai receber a mensagem? Óbvio. Mas quem que é essa pessoa que recebe a mensagem, Camille? E aí, o que você acha? O cliente. Muito bem, O Pedro. consumidor, o público-alvo. O consumidor, o público-alvo. E daí, esse receptor, se eu não fizer isso aí, Camille, o público-alvo específico ou outro tipo de público, tá certo, obrigado. E se eu não fizer uma análise de mercado clara, uma análise de mercado inteligente, não dividir o público-alvo em segmentos, não segmentar, né, o público-alvo, o mercado, eu vou conseguir enviar uma mensagem clara para esse receptor? Não. Não. E aí ele vai conseguir decodificar a mensagem? Também não. E o feedback, como é que vai ser? Ele vai confirmar se houve entendimento ou não? Também não. Lembra que eu falei que a comunicação, quando a gente divide o mercado em segmentos, se eu fizer uma comunicação certa e direcionada para um determinado público, essa comunicação vai chegar bem clara, como se fossem linhas retinhas de um caderno. Agora, se eu fizer uma comunicação sem fazer a divisão do mercado, sem segmentar o público-alvo e tudo mais, vai chegar como um emaranhado de fios, e esses fios saindo e a pessoa tentando decodificar e não vai entender nada o que ela vai estar fazendo. Então é isso que por isso que é importante a comunicação dentro dessa questão, depois que você divide, faz a segmentação e divide o público-alvo, né? E a mensagem, qual que é a importância? Ela traz uma clareza e uma objetividade, né? Levando também uma relevância para o público-alvo, certo? Além de, eu tenho também, dentro dessa questão da segmentação, alguns canais de comunicação que eu posso enviar, né? Dentro dos elementos da comunicação. Que eu posso enviar a minha informação. Quais seriam? Os canais verbais, que daí é oral e escrito. Os não verbais, que são gestos e expressões. E os digitais, que são redes sociais, e-mails e sites. O verbal, eu posso, dentro do canal verbal, existe tem que ser especificamente algo escrito para ser enviado? Ou eu posso fazer transmitir uma mensagem verbal através de imagem? O que vocês acham? Para verbal e digital, o que você tinha falado mesmo? Se eu consigo transmitir uma informação, uma informação através verbal somente por escrito ou por imagem também consigo? Por imagem também, né? Por imagem também. E no não verbal, no gesto, nas expressões, qual é a forma mais clara assim, de eu transmitir essa mensagem? Não vale você dizer que é por Libras, porque a Libras também é uma forma verbal, só que com as mãos, né? Eu ia falar isso, mas deixa quieto agora. Não, mas, claro, para a pessoa que é surda ou muda, o visual é muito importante. Mas a forma de você falar por Libras não deixa de ser uma forma verbal. Ela não é não verbal, ela é verbal. Porque ela não utiliza só o gesto, ela está utilizando uma língua, um código para transmitir, né, a informação. E na questão digital, vocês que conversam, a gente pode unir várias coisas. No digital, podemos unir os vídeos, podemos unir imagens, podemos unir o texto e fazer uma aliança. Exatamente, Camila, com as postagens dentro de diversas plataformas. Eu trouxe aqui para vocês verem uma questão um story, descrições e tudo mais. Exatamente. Eu trouxe aqui para vocês verem código e linguagem. Esse daqui
Eu trouxe a informação, né, referente ao código e à linguagem, que é a linguagem adequada ao público e o uso de símbolos e signos compreensíveis. Alguém já viu essa imagem sobre como lavar a mão, se proteger do coronavírus? Às vezes, vocês liam exatamente o que estava escrito ali? Vocês liam, por exemplo, o que tinha que estar escrito ou só olhava na imagem e já sabia o que tinha que fazer? Os dois. Os dois. Mas, na verdade, quando você bate o olho, ele acaba sendo compreensível. Por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui do coronavírus, que é uma coisa que estava muito tá dentro da nossa realidade e é algo que foi recente. Então, ali, a gente já vê um vírus, então a gente já entende que é o coronavírus. Aí a gente vê o vírus em volta de um globo, entende que é a pandemia. A gente vê uma pessoa tossindo na mão, então já entende que é um dos sintomas do coronavírus. A gente vê ali uma pessoa com um termômetro na boca, já entende que ela está com febre, que é um outro sintoma do coronavírus. Uma pessoa que está tentando respirar com falta de ar é outros sintomas ali do coronavírus. E daí a gente vê, por exemplo, uma pessoa que não pode passar estando de quarentena por causa desses sintomas. E também lembrando que tem as pessoas que são assintomáticas. E o que a gente pode para tentar evitar e transmitir, né, o próprio coronavírus? É lavar as mãos e lembrar que ele é muito contagioso. Então, assim, eu consigo transmitir tudo isso aqui, muitas vezes sem ter um texto, somente com os desenhos e palavras-chave, certo? Então, você consegue entender o que é aquilo. Isso é um código e uma linguagem. Então, eu posso fazer isso com várias outras coisas. Por exemplo, os 12... se eu não me engano, é os 12... 12 campanhas do milênio, uma coisa assim. Que tem várias coisas que você podia fazer. Por exemplo... nossa, me fugiu o nome agora. Eu trabalhei isso com o meu segundo ano passado, em geografia, agora eu não lembro. Enfim... são símbolos que você traz e você consegue compreender o que um quer dizer. Então, assim, a gente vê que a linguagem, que a comunicação, ela está além de você fazer a parte escrita. Ela também entra através dos símbolos e dos signos do que eles significam, beleza? Sabem o que é símbolos e signos dentro da linguagem, né? Dentro da comunicação. Vocês sabem, né? E aí, sabem? O que é signos e símbolos dentro da comunicação? Eu tenho um símbolo e o signo é a compreensão do que aquele símbolo pode trazer para a gente, entendeu? Não é simplesmente uma definição. Deu para entender? Por exemplo, você tem um símbolo de joinha. É basicamente a descrição do símbolo. Aí o signo é o que esse joinha pode representar para você, certo? Deu para entender, gente? Continuando aqui. Então, falta ainda dar tempo até de vocês fazerem o exercício ainda. Aí eu trouxe para vocês o ruído na comunicação, que é basicamente as interferências, né, que prejudicam o entendimento. Um exemplo, distrações, excesso de informação e linguagem técnicas demais. Então, lembra que eu falei sobre o emaranhado de informação e tentando chegar na pessoa e cada pessoa vai acabar entendendo de uma forma, ninguém vai entender de uma forma uníssona e também homogênea. Então, isso acaba prejudicando a chegada da informação e você não acaba passando o que você queria passar. E, por fim, aí nós temos também o feedback, que é a resposta do receptor ao emissor, que garante o fechamento de um processo comunicativo. E como é que eu tenho essa resposta? Muitas vezes eu posso, por exemplo, ao fim de um processo de vendas ou de um atendimento, alguma coisa, eu posso tentar ter o feedback através dessas carinhas aí, de como foi meu atendimento, de como foi se você conseguiu entender o que eu passei para você e tudo mais. Através dessa nossa, me fugiu o nome.
dessa forma de você extrair se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou e tudo mais, né? Conseguirem compreender o que são os elementos de uma comunicação, gente? Isso, avaliar. Obrigado, Camila. Camille, é isso aí. Pro entregador do iFood. É importante, porque para eles isso conta bastante, gente. É bom mesmo. No Uber, na maioria das vezes eu também dou. Depende, assim, se o Uber não for tão estranho. Mas na maioria das vezes é sempre o... Isso aí, para não levar strike. Porque é o trabalho dele, exatamente, Pedro. Pessoal, eu planejei aqui uma atividade para vocês. Agora são exatamente 9h28, tem mais 10 minutos de aula, né? Então, o que seria a atividade que vocês vão fazer hoje? Vocês vão escolher um produto ou serviço. Daí um exemplo, um aplicativo de delivery, marcas de roupas, academia, restaurante, produtos, etc. Vocês vão realizar a segmentação de mercado do produto escolhido, onde vocês vão colocar segmentação geográfica, a segmentação demográfica, a psicográfica e a comportamental. Aí vocês podem definir... eu coloquei todas as segmentações, mas não precisa fazer de todas. Então, vocês podem escolher, por exemplo, segmentação geográfica e demográfica, ou psicográfica, ou comportamental. E a partir disso, vocês vão definir qual é o segmento de cada produto e escrever como que seria o público-alvo ideal para esse produto. Tá? Para a próxima aula, aí a gente vai dar continuidade nisso e eu vou querer que vocês, provavelmente... É importante vocês fazerem essa atividade, porque essa atividade vai ter uma continuação na próxima aula, tá, gente? Daí vocês vão começar a fazer a parte de comunicação para esse produto que vocês escolheram para esse público-alvo, tá? Então, tem que todo mundo fazer. Eu vou abrir lá no Class para vocês já irem publicando o que eu pedi. E daí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade daí nessas atividades. Beleza? Conseguiram entender o que é a atividade de hoje? Alguma dúvida? Isso. Eu vou abrir lá no Class. Você consegue congelar para mim, Rodrigo? Eu vou abrir lá no Class Eu vou abrir lá no Class a atividade para vocês. E aí vocês vão postando lá. É bom postar lá porque já vai estar lá e eu já vou conseguir começar a avaliar. Mas daí na próxima aula a gente vai dar continuidade. Então vocês vão pegar o que vocês postaram lá e vão realizar uma outra atividade em cima daquilo lá. Então vai ser... Tá pronto? Valeu. Então vai ser tipo um projeto que a gente vai estar fazendo agora dentro da disciplina. Vai ser uma atividade um pouquinho mais longa, mas é uma atividade importante para vocês aprenderem a fazer a segmentação, para daí depois vocês aprenderem a definir qual que é o público-alvo de vocês, para daí vocês aprenderem a exercer a comunicação a comunicação de marketing em cima desse público-alvo e definir todas essas coisinhas. Eu escolhi a turma de vocês para fazer esse projetinho justamente porque vocês têm acesso ao computador durante a aula, então é um pouco mais fácil de trabalhar isso. E também porque de vocês é bem engajada, é gostosa de trabalhar esse tipo de coisa que eu acho que funciona, certo? Pessoal, alguma dúvida sobre a atividade? Não? Ok. Então, eu estou publicando ali no Class para vocês. Podem ir analisando, verificando qual produto vocês vão escolher. Lembrando que essa atividade aqui ela é individual, tá? Então, cada um vai fazer um projeto diferente. A gente vai levando esse projeto, caminhando conforme as atividades. Vai chegar lá no dia... eu vou passar para a professora Selma essa semana. Provavelmente, professora, na semana que vem. Na segunda-feira, eu já vou passar as datas das atividades avaliativas daí também, tá? Para você passar para eles. Ok. Você vai passar para mim ou você vai passar para a Alessandra? Desculpa, é que eu não tenho seu contato, né? Eu passo para a Alessandra, então ela passa para você, pode ser? Eu já pedi seu contato, mas eu acho que tem que ser esse ciclo, né? Acho que eu não consigo... Olha, com as outras escolas... Qual que é as normas?
Com as outras escolas eu converso diretamente com a mediadora, nunca tive problema. Ah, Mas eu não vou ter com a Alessandra, porque eu já te pedi o seu contato, só que não foi me fornecido, né? Eu fico sempre sem. tá, então eu vou fazer o seguinte, Selma, eu vou pedir para professora Elisângela conversar diretamente com a Alessandra, né? Aquelas que são de cargos iguais, mais ou menos. E aí eu peço para ela verificar essa possibilidade da gente ter esse contato mais direto, porque é até mais fácil para a gente trabalhar junto. Fica, que nem hoje. Hoje não tinha link, essas coisas. Eu tive É, atrás da Alessandra aqui no colégio e corri. Então, assim, eu né? entendo. A logística seria melhor. Eu Mas passo, geralmente eu a passo o link, inclusive, para as mediadoras direto nas outras escolas. Só na de vocês que eu tenho que fazer essa terceirização, né, do trabalho. Então, porque eu também não sei, né? Eu, assim, como eu sou mediadora, talvez eu não possa ter esse acesso. Né? Eu acho que não tem problema nenhum. Nas outras escolas todos têm acesso a gente. Então não é, acho que não é isso. Eu vou ver com a Alessandra novamente. Tá? Uhum. Daí, qualquer coisa, porque o meu telefone também está à disposição. Ah, é perfeito, então. Daí a gente vai trocando as ideias, fica mais fácil. Então, na próxima semana, eu vou estar passando as datas das avaliações, mas essa avaliação ali desse projeto, gente, eu posso substituir ele pela avaliação final lá do trimestre. Daí vocês não precisam fazer prova. Então, eu peço que todo mundo façam essas atividades do fim de aula, porque cada atividade vai complementar o projetinho de vocês, que vocês vão estar alimentando lá no Class. E aí, no final, vocês só vão montar daí a apresentaçãozinha para fazer pra gente. Tá bom? Seria bem melhor, né? Eles fazendo assim por etapas, do que depois uma prova única, né? Exatamente. E daí, assim, a gente consegue livrar eles de mais uma prova, em cima de tantas que eles têm para fazer. E é uma atividade que eles vão estar fazendo na prática da disciplina. E essa turma também é uma boa turma. É verdade. Todos vão fazer, tá bom? Tá bom, prof. Muito obrigado. Pessoal, eu vou finalizar já, 9h35. Eles sempre saem uns minutinhos antes mesmo do intervalo, que a fila é grande. Eu imagino. Para não atrasar. Imagino. Muito obrigada. Pessoal, Até amanhã. boa semana para vocês. Quer dizer, bom dia. Até amanhã. Não esqueçam que amanhã tem aula de relações interpessoais. E bom lanche aí para vocês. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau.